Olá, estamos no capítulo 21 do livro de Atos. Vamos ver hoje Paulo em Tiro e Ptolemaida e Cesareia. Capítulo 21, versículo 1 até o versículo 16. Versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Patara. Versículo 2. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Versículo 3. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Versículo 6. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, versículo 7, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Versículo 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Versículo 12. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Versículo 13. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Versículo 15. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Versículo 16. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Ciprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Chegada a Jerusalém, versículo 17 até o versículo 26, versículo 17. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Versículo 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Versículo 19. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Versículo 20. E ouvindo-o, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Versículo 21. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Versículo 22. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Versículo 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto.
Versículo 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Versículo 25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando a serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Alvoroço no templo, versículo 27 até o versículo 36, versículo 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão deles. Versículo 28. Clamando: Homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Versículo 29. Porque antes tinham visto com ele na cidade a Timóteo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Versículo 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Versículo 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. Versículo 34. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podiam saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Versículo 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Versículo 36. Porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! Defesa de Paulo. Versículo 37 até o versículo 40. Versículo 37. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Versículo 38. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Versículo 39. Mas Paulo lhe disse: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Versículo 40. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: terminamos aqui o capítulo 21 do livro de Atos, com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, e que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.